Welcome everyone to the Casa Casinha Channel. Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. É muito bom estar com vocês novamente. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da Casa Casinha. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou estar falando aqui, vou dar umas dicas aqui da goiaba tailandesa gigante. Uma goiaba que todo mundo, né, quer ter em casa, né? Porque essa é uma goiaba grande, que pesa até mais de 2 kg, né? Mas eu vou dizer assim que é uma goiaba difícil de você estar conseguindo, né? Essa goiaba difícil estar conseguindo, né? E também falar para vocês que não é somente, né, você plantar goiaba ali que ela vai dar goiaba grande, né? Tem alguns fatores aí que a gente tem que levar em conta, né? Para essa goiaba estar produzindo grande, né? Não é só plantar ali, né? Falar, vou colher uma goiaba grande. Não, não existe fatores aí, tá bom? Para estar fazendo isso aí, né? E também mostrar para vocês aqui, pode estar plantando ela em vasos, né? Como muitas pessoas falam, pode plantar em vasos, né? Vamos ver, né, as dicas aqui que eu vou estar dando para vocês aqui, né? Para estar cultivando, vocês conseguirem aí, né? A goiaba aí, muda de goiaba tailandesa gigante aí. Vocês tá, né? Tá aí, né? Vamos dizer assim, né? Tá cultivando ela aí, né? Para produzir bem frutos, né? Produzir bem frutos aí, né? Talvez não chegar, eu colhi um aqui de 250 gramas, né? Mas ela tem potencial para crescer mais, né? Foi a primeira produção, vamos ver a segunda produção, como é que vai ser, né? Então, tenho essa daqui, né? Que tá plantada, gente, dentro de uma lata de 18 litros, tá? Essa goiaba tailandesa aqui, né? Gigante, tá plantada aqui. Ela tá na lata de 18 litros. Vou mostrar para vocês aqui, né? Para não falar que é fake news aí, né? Então vou ter que fazer uma forcinha aqui. Vou levantar aqui, ó. Tá aqui, né? Uma lata de 18 litros. Já desci aqui. Bem pesadinha. Vamos ajeitar primeiro aqui de novo aqui. Tá na lata de 18 litros, né? Então, vamos começar aqui. Então, gente, a produção da goiaba, mesmo você plantando de semente, vai de 3 a 5 anos aí, tá bom? Você pode plantar ela semente, se conseguir germinar a semente dela aí, de 3 a 5 anos aí, né? Varia desse tempo aí, porque muitas vezes depende do local você plantar, mas vai variar disso aí. Ou também, né? 2 a 3 anos, então a partir dos 3 anos, pode produzir com os 3 anos até os 5 anos aí, você vai conseguir, tá? Produzindo goiaba a partir da semente, né? Produz bem rápido, né? Produz rápido. Então, gente, primeira coisa, quando você for plantar, né? É bom que você faça uma boa adubação, tá? Já prepara a terra, antes de você plantar ela, você já prepara a terra ali, né? Que seja de esterco orgânico, né? Que seja de gado, de galinha, né? Ou se não, de cavalo, ou que você tiver aí. Mas, porém, esses adubos, gente, deve estar, mesmo que ele seja orgânico, deve ser curtido. Curtido é quando ele passa do momento de fermentação, tá? Ou também, né, você pode ter resto de matéria orgânica, como folhas, matos, né? Que seria, né, a serrapilheira também aí, que você pode estar usando aí. Mas muitas vezes, igual mesmo, gente, a gente não está tendo solo nosso aqui, já não está em mais nutriente, acabou o nutriente. Então, muitas vezes, a gente vai ter que recorrer ao adubo químico, que é o 25-20. Esse é um adubo mais forte, porém, você deve ter cuidado de aplicação, né? Para não queimar, não jogar nas raízes. Terá que fazer um círculo aí, né? De 50 centímetros mais distante das raízes, né? Para estar, né, julgando, e depois, né, você vai ter que regar. Por quê? Não adianta você adubar sua planta, porém que você não regar, porque como ele é granulado, se não aguar, ele não vai derreter, vamos supor, vai diluir e vai soltar esse adubo na planta. Então não vai resolver nada se você não regar. Então você tem que adubar, mas porém você tem que regar para esse adubo ir derretendo ali, né? Derretendo ali e a planta ir absorvendo esse nutriente aí para ela ficar bonita também.
um fator, né, que vai ajudar também você descobrir que sua planta tem a goiaba grande é a folha. Gente, a folha é essencial para você saber que a sua goiaba vai ser pequena ou não. Então, uma folha bem grande indica também que a sua goiaba vai ser grande e saudável. Que olha o tamanho dessa folha aqui. Então, uma folha que está dando aqui mais de uns 10 centímetros, né? Uma folha grande da goiaba. Então, mostra também que sua goiaba vai ser grande, tá bom? E também a coloração da folha. Deixa eu tirar isso daqui. Vou mostrar pra vocês a goiaba aqui, né? Tá aí a goiaba. Duas goiabas, né? Eu deixei duas. Ela nasce, a flor nasce aí com... Como bem dizer aí, que se for deixar, ela nasce com 6 goiabinhas, tá? Se a gente deixar, nasce com 3. Eu deixei só duas, tá? Deixei só duas, tá? Vou estar falando mais um pouco sobre isso aqui, ó. Deixei duas, vamos dizer, uma goiaba grande, que bem dizer aqui, vocês veem que enche quase a mão, enche a mão, né? Enche a mão, bem grande a goiaba aqui, né? Então, isso daí vai sair bem grandinho aí. Então, essa, gente, a adubação, né, seria essa, 25, 20, mas porém, né, fazer um círculo ao redor da planta e você vai ter que regar, né, periodicamente, por causa que você não regar, esse adubo não vai derreter e vai estar a planta pegando esse nutriente aí. Você tá fazendo isso aí, tá bom? Agora, quando que eu devo ensacar aqui, gente, ensacar a goiaba? O ideal, você ensacar a goiabinha, né, quando ela tiver do tamanho de uma azeitona. Tem umas mais pequenas aqui. Deixa eu ver que eu vou tirar ela aqui para mostrar para vocês, mas eu já ensaquei ela. Do tamanho de uma azeitona. Tem essas aqui que tá grande, tem essas aqui mais pequenas aqui, ó. Deixei duas aqui. Vocês vão estar olhando aqui, tá bem mais maior que a azeitona, né? Aqui dá até duas azeitonas. Então já ensaquei elas também, tá aqui, né? E tem essas duas grandes aqui, tem essas daqui, tá? Pequeno. Tamanho da azeitona você deve estar ensacando, né? As goiabinhas aí, tá? Chegou o tamanho da azeitona, você deve estar ensacando para a goiaba não ficar dando bicho, né? Para a mosca da fruta não tá botando. Agora, Carlos, qual saquinho que eu devo usar? Gente, saquinho aqui, eu tô usando aqui o de TNT, tá? Tô usando aqui TNT, mas tem também o papel manteiga, né? Que você encontra também saquinho aí, gente. Saquinho papel manteiga para estar ensacando também as goiabinhas aí. Carlos, onde eu encontro? Gente, aí na Shopee, Mercado Livre, você pode estar pesquisando lá, né? Saquinho para ensacar goiaba que você vai estar encontrando lá, né? Encontrando lá para estar fazendo comprando lá para ensacar suas goiabas aí, né? Para você não precisar jogando os produtos químicos aí, né? Para evitar a mosca da fruta aí, né? Então tá bom, você pode estar usando isso aí, esse saquinho, esse sacamento da goiaba aí. Pegou o tamanho da azeitona, pode começar a ensacar suas goiabinhas aí, né? Caso agora, outra coisa aqui, gente, para você manter a goiaba grande, igual eu falei com você, quando a flor nasce, ela nasce com mesmo assim, cada flor nasce com 3 goiabinhas. Aqui eu tirei duas aqui e tirei duas aqui. E deixei 2 goiabas, tá? Então, aí eu fiz a diminuição. Aqui também, nasceu também a goiabinha, né? Nasceu também 6 goiabinha. Porém, eu deixei do meio e tirei as duas do lado, tá? Por quê? O que vai acontecer, gente? Se a planta, claro que a planta aqui está dizendo uma lata de 18 litros, né? Claro que ela estiver num local, que ela estiver bem adubada, vamos ser, o pH do solo tá aí 6 e 7 aí, né? Que é o ideal para as plantas aí, né? É ideal aí. Se ele tiver desse formato, eu poderia estar deixando essas goiabas, né? Que elas iam crescer igualmente às outras. Mas como o solo da gente nós não tem sabemos a quantidade de nutrientes que ele está ali, então é o seguinte, para você fazer essa goiaba ficar grande, você vai ter que fazer um raleamento da sua goiaba. Então aqui igual nasceu 6 goiabas, né? 6 florzinhas. Eu tirei 3, né? Eu tirei 4 florzinhas e deixei 2. Mas depende da situação, o ideal seria eu ter deixado aqui só uma goiaba. Então ela ia crescer mais, porque a água que está indo, os nutrientes que está indo, está dividindo para 2. Apesar que o tamanho das duas está compatível aqui, tá? Uma não sugou mais que a outra. Agora tem essas daqui, ó, essas duas aqui, ó. Tem uma que está maior que a outra aqui. Uma diferença pouca, mas tá. Por causa que vai ter energia, como diz, nutriente para essa e nutriente para essa. Então vai dividir os nutrientes. Então quer dizer, ou talvez uma vai crescer mais ou outra vai crescer menos. Aí se tiver só uma,
Então vai tudo para uma só, então ela vai crescer maior, tá? Então seria isso, uma forma da goiaba crescer seria você fazer o raleamento aí, não deixar, né, todas as goiabas, né? Não deixar todas as goiabinhas, né? Aí, deixar todas, não deixar todas, sempre o ideal. Igual eu vi aqui, podia deixar só uma. Aí sua goiaba vai sair grande. Se você deixar aquele tantão de goiaba que dá, sua goiaba também não vai sair grande. Por quê? Não tem nutriente suficiente para todas as goiabas. Então é bom você fazer o raleamento também aí. Agora, outra coisa que a goiaba também gosta, gente. Goiaba, gente, é sol preno. O que é sol preno? Seria o sol preno? Seria o sol nascer, né? Nascer aqui e pôr. Nascer aqui na frente dela e se pôr, né? Então, seria o sol preno. A sua goiaba se desenvolver bem. Seria aí o sol preno, né? Que seria o ideal para o seu pé de goiaba. Se pôr sua goiaba estiver na sombra, também não vai produzir bem, tá? Porque, né, ela precisa do sol para estar produzindo aí, né? Você precisa de sol preno, né? Sol preno. Outra coisa, gente, vai ter que ser a rega. Você, para a goiaba ficar grande, também você vai precisar de rega. Por quê? A goiaba, gente, precisa, quando está crescendo nesse ponto aqui, ela vai precisar de muita água, tá? De muita água para ela crescer. Se não tiver água, ela vai ficar goiaba pequena e não vai crescer, porque não tem água. Então, gente, a rega, né, tem que ser mais abundante, vamos dizer assim, né? Como diz, você deve deixar úmido e não encharcar, tá bom? Pode usar o sistema, talvez, de pinga-pinga, né? Que seria você controlar, né, controlar, né, a rega do seu pé de goiaba. Seria ideal você fazer isso, que você não puder regar todo dia. Igual esse pé de goiaba aqui, tá dentro de uma lata de 18 litros. O ideal seria uma lata maior, tá? Uma lata maior. Mas como é a lata que eu tinha 18 litros, tá aqui, né? É a primeira vez que ele produz, tá? Primeira vez que ele produz. Produziu até bem, pela primeira vez, né? Já colhi algumas goiabas dele e tem essas mais aí, né? Mas não produziu tão bem igual que se ele fosse produzir na terra. Então, por isso que seria o ideal, né? Na terra, no vaso, você vai conseguir produzir goiaba? Vai. Mas não vai ficar igual você tá na terra. Então, gente, sol preno, né? Seria isso que você passa goiaba. Lugar sombreado, ela não vai produzir bem, tá? Não vai produzir bem aí. Então, e o raleamento, né, dos frutos aí, para ajudar ela a produzir aí. E aí você vai regar, né, manter sempre úmido e não encharcado, né? Depende da necessidade da planta, você vai estar olhando ela, né, e uma boa adubação para suas goiabas crescer. Senão vai ficar igual as goiabas que a gente vê aí, igual mesmo aqui no lugar que eu moro, tem muitas goiabas que você vê, são as goiabas pequenas, porém cheias de bicho, né? Cheia de bicho, né? É uma goiaba bonita, cheia de bicho porque não tem aquele cuidado, né, necessário para a goiaba não crescer. Essa daqui cresce mais do que essa goiaba, como disse, a goiaba que a gente acha na natureza, né? Mas porém requer esses cuidados aí. Agora também, gente, quando você produzir sua goiaba, você vai ter que ter também um pé pequeno, tá bom? Por que, caso? Por que tão pé pequeno? Por causa também, falo da distribuição de nutrientes. Um pé de goiaba grande demais, né? E ele vai requer mais nutrientes. E muitas vezes o nosso solo não tem esse nutriente suficiente para estar, né? Para estar, continua para estar ali levando todos os frutos, né? E todos os frutos ficar grande. Então os frutos, se tiver fruto demais, você não fazer o raleamento e o pé de goiaba for grande, vai produzir fruto pequeno, mesmo que seja uma planta que produz fruto grande, tá? Ela vai produzir fruto pequeno. Então, o ideal seria você fazer a poda da goiaba. E muitas vezes, né, você faz a poda da goiaba, né? Ela vai produzir, muitas vezes produz o ano inteiro. Por quê? Quando a gente poda ela, deixa eu mostrar aqui, não vai dar para ver direito, mas aqui, você pega, corta o grelo dela, né? Costuma sair mais duas mudas de lado, porém sai já com a goiabinha, tá? Já sai com a flor. Então o ideal, né, será você, tipo assim, fazer a poda, como diz, né, necessária, né, periódica, tipo assim, periódica, talvez de mês em mês, né,
porque você vai estar cuidando do seu pé de goiaba ali, né? Então ele vai crescer, porque goiaba ela cresce, bem dizer, o ano inteiro, tá? Ela é uma goiaba que cresce o ano inteiro, ela vai crescer e você vai podando ela de acordo com que ela vai ficando, na altura que você poderá colher a goiaba sem precisar, muitas vezes, subir numa escada, tá bom? Subir numa escada, seria o ideal isso, levanta o braço, 1,70, 2 metros, você deixar de altura, né? E você deixar igual esse daqui, ó, ele cresceu, né, de lado, né? Não cresceu pra cá, né? Cresceu de lado. Mas, né, eu controlei a poda dele ali, né? Já controlei a poda aqui. Vou controlando para não ficar aquele pé goiaba também cheio de muitas galhas, né? Algumas galhas, né, não são, como diz, útil, né? Aí, né, não são úteis, você tem que tirar. Você tem que verificar a galha que foi útil, não é útil. Deixar, tipo assim, cresceu, né, para cima. Você deixa uma roda, porém, o meio, gente, quando ele quer crescer para cima, você corta no meio, que vai gaia para os lados, tá? Agora, se deixar crescer para cima, assim, direto, ele vai crescer muito. Então, essas gaias do meio, assim, ó, você vai ter que cortar elas, para deixar as do lado, as do lado vai tombar. Assim, você vai estar aí fazendo a poda da goiaba, não deixando ela crescer tanto, para ela estar produzindo frutos grandes e bonitos, né? Bonito e saudável aí que você vai poder colher e saborear, né? Uma goiaba muito gostosa, né? E aí vai depender do sol para a goiaba sua ficar docinha aí, né? Por isso que eu falei que precisa de sol pleno, porque muitas vezes não tiver sol, não tiver no local adequado, ela não vai estar produzindo nem docinha, nem vai crescer, nem vai ficar bonita igual esse aqui, ó. Já tão grande, né? Tá grande, né? Essas daqui, né? Vai demorar um pouquinho para demorar um pouquinho mais para a gente estar colhendo ela aqui, né? Tá muitas vezes aqui, tá no ponto quase de vezes, né? Mas aí precisar mais de eu dar aí, né? Deixar ensacar de novo e deixar lá esperar elas para elas estar desenvolvendo aí para mim estar colhendo elas. Mas aí, né? Está a dica aí do canal da Casa Casinha, como você cultivar goiaba tailandesa aí, né? Gigante aí, né? A gente agradece a todos vocês que assistiram os vídeos, também pela confiança. Muito obrigado a todos vocês. Thank you very much. Direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo.